Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E o Primeiro-Ministro falou ao país neste sábado à noite. E hoje estamos cá para analisar num Soundbite especial. Viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá. Vamos ouvir em certo o Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Insto daqui os partidos políticos representados na Assembleia da República a declarar sem tibiezas se consideram, depois de tudo o que já foi dito e conhecido, que o Governo dispõe de condições para continuar a executar o programa do Governo, como resultou há uma semana da votação da moção de censura. Sem essa resposta, a clarificação política exigirá a confirmação dessas condições no Parlamento, o que, por iniciativa do Governo, só pode acontecer com a apresentação de uma moção de confiança. Ana Sá Lopes, começo por ti nesta noite, isto porque depois desta declaração ao país fica claro que Montenegro poderá vir a apresentar uma moção de confiança. E isto depois foi completamente invertido por causa de uma jogada do PCP que, segundo Pedro Nuno Santos, acabou por morder o isco. Qual é que é a tua análise em relação a isto tudo? Comecemos pela jogada de Luís Montenegro. Esteve bem Luís Montenegro nesta comunicação ao país que fez? Prestou os esclarecimentos necessários? Não prestou nenhum esclarecimentos. Luís Montenegro só se vitimizou. Nós assistimos ali a uma cena de choramingar de Luís Montenegro, de que é vítima dos jornalistas, é vítima de toda a gente, pelos vistos. É uma vítima que acha que não tem que dar explicações a ninguém. E veio com a questão da moção de confiança. A fórmula como pôs a questão da moção de confiança é que é um bocado bizarra, porque primeiro fez aquele apelo aos partidos para demonstrarem se têm ou não têm confiança no governo, e então se de facto os partidos não respondessem ao desafio que apresentava a moção de confiança. Eu acho que como os governos, os primeiros ministros não falam de moções de confiança a brincar, eu acho que Luís Montenegro está neste momento obrigado a apresentar uma moção de confiança, a não ser que esteja a brincar ou que seja tudo mesmo um circo. Com a moção de censura do PCP em cima da mesa? Eu penso que sim, porque também houve uma moção de censura que foi chumbada na semana passada do Chega e já não foi por isso que Montenegro se sentiu com confiança. Portanto, se isto é, eu acho que isto é Montenegro a querer eleições. Porque percebeu que já está num momento de queda. Este momento é um momento de queda. Portanto, a vitimização, juntamente com algumas coisas boas, que nomeadamente a reposição dos salários de algumas carreiras, da função pública, do aumento do complemento solidário de idosos. Aliás, aquilo parecia uma ação de campanha. Aliás, a dada altura, não parecia um primeiro-ministro a dar esclarecimentos. Foi uma ação de campanha, evidentemente. Portanto, claro que é o que me parece, é que Montenegro vai apresentar essa moção. Ele abriu hoje a crise política. Hoje, a crise política que poderia não ser inevitável, dita pelo Primeiro-Ministro, que tem responsabilidades. Os Primeiros-Ministros não falam assim de crise política. Quer dizer, isto, ou então ao Pedro Lobo também. Ana, mas se o Governo apresentar a moção de confiança, o Governo cai. Sim, o Governo cai. Claro que o Governo cai. Eu acho que o Governo joga num cenário que também esteve presente um bocadinho entre alguns membros do Governo e sociais-democratas na altura da votação do orçamento, que é mais fácil ir para eleições mais cedo do que tarde. Por causa do desgaste natural. E eu acho que Luís Montenegro, com esta questão da empresa, isto é uma coisa muito violenta. Eu não estou a dizer que isto seja fácil para ele, mas apanha um PS que ainda não está totalmente preparado para ir a eleições. Ainda o PS, a última coisa que quer é ir a eleições neste momento. Não sei se ganha as eleições, mas está, na minha opinião, está em condições de ganhar as eleições mais se for agora, mais facilmente, do que daqui a 6 meses. Já vamos perceber se Pedro Nuno Santos esteve bem na decisão que tomou, mas deixa-me introduzir também aqui a Helena Pereira na conversa. Helena, para te perguntar se Luís Montenegro, do meio de todas as soluções que tinha em cima da mesa, tomou a melhor decisão em termos estratégicos, que é quase que forçar umas eleições antecipadas através de uma moção de confiança.
É essa a melhor decisão? Tentando interpretar aquilo que o Primeiro-Ministro quis com isto, o que eu acho é que ele reuniu-se com os seus conselheiros, perceberam todos que inevitavelmente esta situação pantanosa caminha ou só seria clarificada com eleições, e então todos juntos pensaram qual é a melhor estratégia para, já que tem que haver eleições porque são inevitáveis, nós conseguirmos chegar em melhor posição ao dia das eleições. E então construíram esta ideia de que a culpa para ir a eleições é dos partidos que não dão condições para governar. O que o Luís Montenegro fez foi voltar àquele discurso que foi o discurso inicial do tem que nos dar condições para nos deixar trabalhar. E o que ele disse foi isso. E, portanto, arranjaram a melhor estratégia do ponto de vista do governo e do PSD para eleitoralmente não serem penalizados ou tão penalizados no momento de ir à votação. Agora, o problema é que isto acontece numa altura em que existe este caso das avanças e que eu acho que todas as pessoas compreendem que há uma razão para haver eleições e que há um comportamento do governo que vai a jogo. Portanto, não sei, como dizia a Ana, pode ser que eles estejam convencidos de que agora seria melhor do que daqui a uns meses. Eu acho que pode ter pesado aqui outra coisa, que é, este governo já se percebeu que está de mãos amarradas e que já há algumas semanas, aliás é fácil ver, todas as semanas há Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros já nem aprova nada de especial, nada de Sim, relevante. nos primeiros tempos aprovava e agora não há nada. Não tem como aprovar na Assembleia da República, e depois vamos entrar numa fase, quando se começar a discutir o orçamento, vai-se perceber que este governo não vai conseguir ter orçamento, e depois, como não há um presidente logo que possa dissolver o Parlamento, só poderia haver eleições, já falámos isto aqui, em junho, e devem ter pensado entre ter eleições agora também seria mais ou menos em junho, ou ter em junho do próximo ano, quer dizer, entre uma coisa e outra, ao fim de um desgaste de uma série de meses sem conseguir governar, porque aí vão estar de mãos ainda mais atadas e com mais polémicas, com certeza. A interpretação que eu faço é esta, e portanto... Mas podemos ter o risco, Helena, de ter uma moção de censura representada pelo PCP rejeitada, que é o que vai acontecer, e depois o governo, para isso bastar, sim, não é? O governo tomar aquilo como uma moção de confiança. Aparentemente que pode acontecer, mas como diz Pedro Nuno Santos de o PCP ter mordido o isco, sim, mordeu, mas vamos ver quem é que vai apresentar primeiro uma moção e se vai haver exatamente assim. Eu ainda tenho dúvidas de como é que isto se vai desenvolver, porque já se percebeu que o governo quis passar o ónus para os partidos de oposição, e os partidos de oposição agora já perceberam claramente que essa é a estratégia e não vão querer ficar com esse ónus nas mãos. Portanto, é impressionante como isto é triste, não é? Mas isto é mesmo jogadas. Um joga uma peça e o outro do outro lado joga noutro sentido. Mas foi o governo que desencadeou isto, e eu acho que agora é o que vamos estar a assistir nos próximos dias. Por isso, Ana, para Pedro Nuno Santos, a decisão mais inteligente é aquela que ele se tem vindo a comprometer desde há muito tempo: votar contra moções de censura e também não aprovar moções de confiança. E é isso que vai fazer. Para Pedro Nuno Santos dava-lhe imenso jeito, e percebeu-se o discurso dele e também do de Alexandra Leitão, que o que dava mais jeito era que o governo não tivesse avançado com uma moção de confiança, porque não interessa ao PS ter eleições já, de facto. Não, o PS precisava de tempo. Os tais Estados Gerais, portanto, Pedro Nuno Santos precisava de tempo. Não, foi o facto do risco das eleições foi o que levou o PS a aceitar viabilizar o orçamento, porque não queria eleições, os autarcas não queriam eleições, ninguém queria eleições. Portanto, eu, perante esta situação, também era impossível Pedro Nuno Santos dizer que ia dar confiança ao governo. Isto já não seria uma abstenção violenta, isto já seria um caterpillar a cair em cima do PS e entrar pelo Largo do Rato, a destruir ali o Palácio dos Marqueses da Praia. Não, isso não podia acontecer, acho que não. Que obviamente que o PS terá, mas isso Pedro Nuno Santos sempre disse, que votar não dará confiança ao governo. Agora, é confortável para o PS ter eleições já? Não, claro que não é.
não é? Não falta tempo. Falta tempo. O PS ainda está, no fundo, a moer os traumas de muito tempo no poder. Foram 8 anos, é muito tempo. É difícil a alteração. No fundo, apesar disto ser, como diz a Helena, e com toda a razão, as pessoas percebem que o Primeiro-Ministro está em péssima situação. Eu acho que ainda falta ao PS, acho que de facto para o Primeiro-Ministro, em termos táticos, é mais fácil provocar eleições agora. Helena, pergunto-te também o mesmo. Para o PS, a decisão de não viabilizar uma moção de confiança e também não viabilizar uma moção de censura é a decisão mais inteligente? Sim, tendo em conta os objetivos. É lógico que, noutra circunstância, imagina que o Primeiro-Ministro tinha maioria absoluta, mas tinha este comportamento. O PCP apresentava uma moção de censura. Não tenho dúvidas que aí um partido como o PS votaria favoravelmente. O problema é as circunstâncias, as consequências que as coisas têm, não é? Deixa-me então, só para terminar este soundbite, o que eu vos pergunto é a probabilidade deste governo cair antes da votação final do Orçamento de Estado. Neste momento, Ana Sá Lopes, que probabilidade é que darias para este acontecimento? Qual é que é a probabilidade? Dou 80%, jogando aqueles 20% de que Montenegro está a mentir. Helena Pereira. Se as coisas fossem lineares, eu diria que eram 95%. Como elas não são, então vou baixar drasticamente para 70%. Pronto. Voltamos na segunda-feira. Um beijinho. Até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.